O vídeo de hoje é uma resposta a mais um comentário, é o comentário número 4, e o tema é o espírito demoníaco da vou dizer umas palavras do meio por causa do algoritmo, filia na sociedade de vigia. Devido à apostasia da sociedade de vigia, ela tem atraído muitos espíritos imundos. E o vídeo de hoje tem a ver com uma observação que eu estou a fazer um comentário de uma senhora chamada Cláudia. A Cláudia, ela deixou a sociedade de vigia e ela fez uma observação. Mandou-me uma mensagem, eu vou passar a mensagem, porque as testemunhas diziam que quem saísse da organização ficaria em situação pior. Ela faz esta observação e depois usa o texto de Mateus 12:45, quando diz que um espírito impuro sai de um homem, e depois diz que voltarei para a minha casa, da qual eu me mudei. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e decorada, e depois diz que ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, ainda piores do que ele, e depois de entrarem ficam ali a morar, e a situação final deste homem torna-se pior do que no início. Esta foi a mensagem que ela enviou, e o que é que transparece? É que parece que quem deixa a sociedade de vigia, parece que há um medo que as acompanha, que é o facto de deixar a sociedade de vigia. Será que agora vou perder a benção de Deus? E as pessoas depois começam a associar ideias de que alguma coisa de errado que aconteça na vida delas fazem ligação com o facto de terem deixado a sociedade de vigia. Isto é uma passagem que é usada pela sociedade de vigia, pelos membros de Testemunhas de Jeová, para dissuadir, desaconselhar alguém a deixar a sociedade de vigia. E usam esta política do medo. E uma pessoa com medo fica suscetível a controle mental. Nós já vamos abordar este texto, o contexto deste texto e o que é que o Senhor Jesus queria dizer com este texto. Por isso, o vídeo que vamos fazer de hoje é para toda a gente, inclusive para a Cláudia, e vamos ver, afinal, quem é que está sob o perigo da influência demoníaca? Os que saem da sociedade de vigia ou aqueles que permanecem na sociedade de vigia? Este texto foi aplicado por Jesus à nação judaica e, obviamente, por acréscimo, pode-se também aplicar a organizações religiosas que dizem representar a Deus. E este assunto de a casa depois ficar preenchida com 7 demónios mais 1, que é 1 mais 7, faz 8 demónios, esta condição de controle demoníaco, de possessão demoníaca de uma determinada organização, faz lembrar a condição espiritual das organizações religiosas representadas por Babilónia a Grande. Isso está descrito no livro do Apocalipse capítulo 18, e diz o versículo 2, ele clamou com voz forte, caiu Babilónia a Grande, e tornou-se uma morada de demónios e esconderijo de todos os espíritos impuros e de todas as aves impuras e odiadas. Bem, só pela simples leitura deste texto, fica bem claro que ninguém que deixe Babilónia pode ficar em estado pior. Porque Babilónia diz que é morada de demónios, de espíritos impuros e de aves impuras. De acordo com a lei mosaica, aves impuras. Por isso, quem deixa alguma organização que pertença a Babilónia a Grande não fica em estado pior, só por aqui. E quando fala aqui de caiu Babilónia, isto passa a imagem, o pano de fundo de uma cidade em escombros, uma cidade fantasma, que de certa forma estas cidades fantasmas passavam a ser habitadas por animais ferozes e por aves necrófagas que comiam corpos e que ficavam então nas muralhas e nas torres dessas cidades em escombros para atacar as suas presas. E é este o cenário, espiritualmente falando, daqueles que estão dentro de Babilónia a Grande, ou pertencem a uma organização que faz parte das filhas desta meretriz. Por isso estas organizações religiosas, espiritualmente falando, são como cidades fantasmas, completamente desprovidas do Espírito Santo de Deus. E por isso, se não estão habitadas pelo Espírito de Deus, obviamente logo são habitadas por demónios e espíritos impuros. Por isso os espíritos malignos, descritos em Mateus 12, 43 a 45, retrata muito bem aquilo que acontece com Babilónia a Grande. Agora, o que nós vamos ver é se encontramos na sociedade de vigia algum indício deste espírito demoníaco. Se estes espíritos demoníacos habitam, se moram na sociedade de vigia. Como é que nós podemos chegar a essa conclusão?
Bem, basta vermos quais são as consequências da influência de espíritos malignos, espíritos demoníacos. Uma pessoa que está debaixo dessa influência, não estou a falar de possessão demoníaca, estou a falar de influência, porque há vários níveis, vários patamares da influência satânica. Temos a primeira, que é a influência, aquilo que aconteceu com Judas. Temos a opressão demoníaca, quando a pessoa já fisicamente já sente impacto do mundo espiritual. E depois temos uma terceira e mais pesada, que é a possessão demoníaca. Por isso nós não estamos a falar nem de possessão, nem de opressão demoníaca. Estamos a falar de influência demoníaca. E a influência demoníaca encontra expressão nos nossos comportamentos. Como é que uma pessoa pode saber se está ou não debaixo da influência de um espírito impuro? Conforme descrito em Mateus 12, 43 a 45 e Apocalipse 18, 2. Quais são então algumas das evidências que a pessoa está debaixo desta influência demoníaca? Basta ver Gálatas 5,19, quando fala sobre as obras da carne. E as obras da carne diz lá que são claramente vistas, e elas são as seguintes: imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo e por aí fora. De acordo com Gálatas 5,19, qualquer pessoa que tenha este padrão de comportamento é uma evidência que está debaixo de influência demoníaca, habitada por espíritos impuros. Estas práticas são comuns hoje, mas também eram praticadas pelos povos pagãos no tempo da nação de Israel, principalmente aqueles povos que serviam a deuses como Baal, porque Baal era o deus da fertilidade, o deus das colheitas, a sua esposa era Asherá, que também era a deusa da fertilidade. E a adoração a Baal e à deusa Asherá estavam marcadas pelo sacrifício de crianças. Não só pelo sacrifício de crianças, mas também pela imoralidade sexual. Hoje em dia continua-se a sacrificar num altar de Baal a moralidade de crianças. As crianças hoje não são queimadas vivas, não, mas o seu corpo e a sua alma são profanadas por causa de práticas como Gálatas 5:19. Por isso, qualquer organização religiosa hoje que tenha no seu seio este tipo de comportamento de profanar o corpo e a alma de crianças é prova mais do que evidente que é habitada por espíritos impuros e demónios. Então vamos ver se a sociedade de Torre de Vigia está ou não está maculada com este espírito imundo de demónios, de profanar o corpo e a alma de crianças. Vocês têm ideia onde é que surgiu a Sociedade de Torre de Vigia? Surgiu nos Estados Unidos, sim, mas no estado da Pensilvânia. Eu vou-vos mostrar um mapa de onde é que fica localizado o estado da Pensilvânia nos Estados Unidos. Fica aqui na zona costeira, e sabem que foi aqui que Charles Taze Russell iniciou o movimento dos estudantes da Bíblia. E parece que o local onde iniciaram será o local onde poderá começar a sua queda. Porquê é que dizemos isto? Porque neste estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, começou uma investigação envolvendo a Organização das Testemunhas de Jeová, de Sociedade de Torre de Vigia, por causa de acusações de abuso de menores. E algumas referências públicas, como procuradores e presidentes da Câmara, têm feito conferências públicas a informar a população sobre o que está a passar no seio da Sociedade de Vigia, conhecida como Testemunhas de Jeová. Vamos então ver esta primeira conferência pública, que foi feita pelo Procurador-Geral da Pensilvânia, o Sr. Josh Shapiro. Good morning, everyone. We are here today to announce the 49th Investigating Grand Jury has voted on and approved presentments for charges related to 4 individuals for committing sexual abuse throughout the Commonwealth of Pennsylvania. The cases that we are here to announce are deeply disturbing, the allegations hard to imagine, while all sharing one common tie. The 19 victims and 4 men who are being charged with sexually violating them are all members of the Jehovah's Witness organization. Most of these defendants used their faith and church to gain access to their victims, to build their trust, and then molested them. Our office undertook the investigation of allegations of sexual assault involving members of the Jehovah's Witnesses. Throughout that, we learned of several incidents of sexual assault committed by different members of the Jehovah's Witness religious organizations. Fazendo uma breve pausa no vídeo, agora começou então
as perguntas da assistência, em que um jornalista pergunta se o problema é da religião em si ou então aqui, ali naquele estado da Pensilvânia. Porquê? Porque vários abusadores são de vários estados. E então a resposta do procurador é esta. Go ahead. I just want to be clear. You said that all 4 of the men charged were Jehovah's Witness. Is that correct? They were involved there, yes. So do you think it's something within that religion itself? I mean, because these men were not from the same area. They were from different counties. I really can't comment beyond what I've already said and beyond what's in the 4 corners of the presentment. And as I said a moment ago to your colleague, as we move forward here, as the prosecution begins, I think more information will be presented as we make our case. Pronto, ele não responde, é um bocadinho evasivo, mas sim podemos dizer que é um problema não apenas dos Estados Unidos, mas é mundial, não é? Vamos ver o segundo testemunho. Notem que este Joseph Shapiro, ele fez esta conferência em outubro de 2022. Alguns meses depois, em fevereiro de 2023, houve novamente esta outra conferência pública, feita também por uma procuradora do estado da Pensilvânia, chamada Michelle Henry. Vamos ouvir. Well, good morning, everyone. We are here today to announce that the 49th Investigative Grand Jury has voted on and approved presentments for 5 individuals who have committed sexual abuse against children throughout Pennsylvania. These cases, as all of them are disturbing and sad. But this one, in particular, digs deeper. Because in this case, all of the defendants and all of the victims come from the same religious organization, the Jehovah's Witnesses. Some of these defendants even use their faith communities to prey upon the victims, and others had to look no further than their own families. In 4 different Pennsylvania counties against 4 members of the Jehovah's Witness organization for sexual assault and exploitation of children. Through that investigation, we learned of several incidents of sexual assault committed by members of Jehovah's Witnesses congregation. Sure. So from what I understand, Jehovah's Witness has its own internal judicial system. Have you investigated if they were aware of this, if they looked into it, and if so, will you be looking at the organization for any charges? This is an ongoing investigation. Well, I can tell you that unfortunately, as you probably know, in child abuse cases, it's very frequent that the individuals who prey on children do so in a way that they build trust with the adults around these children such that they trust them and allow them access, never imagining that actually they're predators. That's a frequent thing that we see in these cases. Yes? Were the 2 men from Lancaster County from the same congregation, the same group? They were associated with the Lancaster East and West congregations. Any other questions? Well, thank you all for coming. We appreciate it. É estranho que o canal exclusivo de Deus seja chamado à atenção publicamente que estão envolvidos em escândalos envolvendo o abuso de menores. Como é que o canal exclusivo de Deus pode estar a ser noticiado, trazido a público por causa deste tipo de crime demoníaco? Quem faz este tipo de prática, obviamente, tem de estar debaixo da influência de espíritos impuros. E quando uma organização é marcada por este tipo de comportamento, não apenas neste estado da Pensilvânia, mas por todo o mundo, obviamente está aqui uma prova de que alguma coisa não está bem com a sociedade que vigia. Isto foi então em fevereiro de 2023
E novamente em julho de 2023, esta mesma Michelle Henry faz novamente uma conferência pública para informar a população sobre o que é que se está a passar com a sociedade de religião. Vamos passar o vídeo. Of those 14 that we previously arrested, all of them are pending trial, and their cases are at different points in the criminal justice system, but for one individual who took his own life when our agents were attempting to apprehend him. As I have said before, the details of these cases that I will be talking about are incredibly disturbing. The 5 defendants that we have charged today were all adults in positions of trust with these victims. And they violated that trust and they abused these children. All 5 men had the trust of the victims and their families. And all 5 men were members of the Jehovah's Witness congregation, and many of them gained access to their victims through this organization. We've charged 14 individuals. All of them, at the time of the sexual assaults, were Jehovah's Witnesses, and many of them gained access to their victims through this. These cases are ongoing. In terms of these cases are all separate cases. In other words, in these situations, in all the cases that we've announced, we've arrested individuals, we've arrested men who have preyed on children and sexually abused them. They're separate and distinct. There is a common thread that I've mentioned. One is the gaining of trust of the victims. The second is that they all were Jehovah's Witnesses and part of the congregation at the time of the abuse and gained access to the victims through that. Este assunto é gravíssimo e isto deixa bem claro que alguma coisa não está bem com a sociedade de religia, porque espíritos impuros têm contaminado o seio desta religião, ao ponto de chefes de Estado informarem a população sobre os escândalos de abuso de menores dentro do seio da sociedade de religia. Isto é grave ao ponto do Presidente da Câmara, quando fizeram uma sessão especial sobre o abuso de menores, quem é que veio à baila? Será que foram os católicos? Será que foram os adventistas? Vamos ver o que é que o Sr. Marco Lúcio Rossi diz sobre o abuso de menores. Vejam. I don't care if you were sexually assaulted as a child in the rectory or your public elementary school or in the shower by Jerry Sandusky or at your home or by a Jehovah's Witness. I don't care where you were sexually abused. We are going to deliver you justice. That is the bottom line. É preocupante o facto deste Sr. Marco Rossi usar como referência religiosa a Testemunhas de Jeová no caso de abusos. Ele não diz, olha, não me interessa se foi violado por um mormon ou por um adventista. Não, ele não fala dessas religiões, fala das Testemunhas de Jeová. Alguma coisa não está bem no seio da sociedade de vigia. Eu tive acesso a um vídeo sobre um destes sujeitos que foi preso por abuso, que é o Sr. António Manuel Escobedo, que presumo que seja um mexicano que emigrou para os Estados Unidos. Ele foi então acusado deste tipo de abusos e tem parte da audiência e que vos vou passar. A new mugshot shows Anthony Escobedo last Tuesday after his third arrest in connection with the Fresno County Sheriff's investigation. Escobedo was already facing 15 charges ranging from annoying or molesting a child to possession of child pornography to rape. But detectives believe there were still more victims from Escobedo's time as a Jehovah's Witness. Our investigation led us to believe that there was additional information in the church documents, in more or less their personnel files that they keep on parishioners.
Action News recorded detectives seizing manila envelopes as they served a search warrant last month at Jehovah's Witness churches in Kingsburg and Clovis. Court documents state they found reports naming a previously unknown potential victim. Prosecutors filed 5 new felony charges afterwards, and detectives arrested Escobedo. Investigators say they asked the church for the records, but ultimately executed a search warrant to get them. Detectives say they're still not sure they have the full picture. We're going to keep going. We're going to keep digging. We still have more forensic evidence that we're examining. And, if we can find more victims, we're going to. Escobedo has pleaded not guilty to every charge he's faced so far, and he's bailed out after each arrest. His defense attorney pointed out to me that some of the new charges stem from incidents investigated years ago. Tulare County investigators dropped the case in 2012, citing insufficient evidence, and Fresno County prosecutors dropped another in 2014 for the same reason. But prosecutor Andrew Jan says he now counts 10 victims in at least 3 counties. So he believes Escobedo is too dangerous to be free, and he'll try to convince a judge to keep him in custody. What we've seen is a progression in terms of his conduct. Everything from minor groping to full-on molestation, and the newest case being an allegation of rape. When we see conduct progress like this is a warning sign that it's only going to get worse from here. A judge will decide Tuesday whether Escobedo should stay behind bars without bail pending trial. I find that there are no other means of assuring that I can protect society, specifically the alleged victims, specifically the witnesses in this case. He's going to be remanded without bail. You reserve any and all rights. If you wish to bring a Humphreys motion, you can. I'll exonerate the bond on today's date. Anything further by the people? No, Your Honor, just send me dates. Well, you want to direct send for a prelim and get it over with? Mr. Nuttall? Not at this time, Your Honor. All right. What do you want to do, Mr. Nuttall? Send it for a prelim in 2 weeks. All right, I can set this on. I'm going to set it on a Thursday, gentlemen. Pronto, este foi um dos senhores, que é testemunha de Jeová, que foi preso por abusar de crianças. Sabem qual é o grande problema na sociedade de televigia? Um dos grandes problemas é se alguma vítima leva o assunto às autoridades e denuncia a sociedade de televigia por não tratar bem dos casos de abuso, essas pessoas são desassociadas. Porquê? Por causar divisões ou por não esperarem em Jeová. Sabem que isto foi trazido à atenção na Comissão Real Australiana pelo juiz Peter McLean, em que ele está a tratar deste caso de abusos e sabe que muitos daqueles que foram abusados foram expulsos da congregação. E sabem como é que ele classifica este tipo de atitude por parte da sociedade de televigia? Quer dizer, a pessoa é violada e depois vocês ainda a expulsam e depois causam-lhe a morte social. Notem a expressão que ele usou para classificar este tipo de comportamento da sociedade de televigia. Inherent in what I just put to you, but the consequence of dissociation, as we understand it, is that person will be shunned, and that means they lose contact with family, friends, and everyone else who remains inside the Jehovah's Witness organisation. Is that right? So unable to cope with what's happened and the way they've been treated inside the organisation that they dissociate, then they lose all of their previous social structure. Is that right? That could be the case, and we respect their right to make that decision. Well, it's a pretty cruel way of dealing with someone, isn't it, who has suffered sexual abuse. I could only repeat what I've said, Your Honour. I know, but it's cruel, isn't it? To take away, by reason of the rules that you impose, all of their social structure. That's cruel. A expressão usada pelo juiz é cruel. Isso é uma atitude cruel. E não há outras palavras para definir isto. Quer dizer, a pessoa passa por este tipo de abuso, é desassociada, é ostracizada, já não basta o facto da pessoa ter o trauma de ter sido violentada, ainda para mais, causa-lhe a morte social. Este juiz definiu muito bem o pano de fundo da sociedade de televigia. Crueldade. Mas sabem, o grande problema da sociedade de televigia não é estes membros que estão no resto do chão, porque este problema de abuso de menores vem de cima.
Eu não sei se vocês têm ideia, mas o caso deste tipo de comportamento de imoralidade sexual, estes espíritos impuros que moram na sociedade de vigia dentro deste organismo, contamina não apenas as pessoas que vivem no resto do chão, mas contamina também pessoas que moram lá em cima, no topo da pirâmide. Estamos a falar de membros do corpo governante. Sim. Vamos passar aqui uma fotografia dos membros do corpo governante nos anos 70, 80, e um deles é este senhor aqui, que é o senhor Ewart Sheety. Ele é membro do corpo governante. E este senhor renunciou ao corpo governante por ter tendências homossexuais. Porque nós estamos a falar aqui de um homem que ocupou o topo da pirâmide e tem comportamentos que refletem a contaminação de espíritos impuros na sua vida. Mas não é apenas este. Este senhor aqui é o senhor Leo Greenlees. Este homem foi acusado de molestar uma criança de 10 anos. E o senhor que o denunciou diz que não foi o único. Há mais. O senhor que o denunciou foi este senhor aqui. Ele foi entrevistado por um canal televisivo. Eu vou passar um trecho. It was during one of these visits to Bethel that a Bethel family member sexually molested me or raped me. His name was Leo Greenlees, and I was not his only victim, as I mentioned earlier. He was charged with similar activities with another young boy whose parents did bring charges against him. But the Watchtower Society did nothing to him, along with Edward Shitty and Percy Chapman, who were also known homosexuals. The society did not even disfellowship these men. They just transferred them to other areas where they wouldn't bring a bad light to society. Este senhor Marco Polo deu outra entrevista mais recentemente, e então eu vou passar esse vídeo. Os links depois da entrevista completa eu vou deixar na descrição do vídeo. With him on one occasion, I was out wandering around a little bit, and this man came to me, took me to his room, and he sexually molested me in Bethel. And for years I didn't know his name. I did not know who he was, but I used to see him get up on the stage and give public talks and everything. And then, I don't know, I was about 40, 45 years old, and somebody mailed me some photographs with the names. And there was Percy Chapman, Leo Greenlees, and several others. I saw Leo Greenlees' picture, and I said, that's the man. Now I have a name to go with the face. And Percy Chapman was also kicked out of the Watchtower. Nothing was ever done to Leo Greenlees. In fact, he was never disfellowshipped. They just shipped him out to the Midwest somewhere. And it was also on record that he had molested more than just me. Oh, no. E aquilo que aconteceu com este membro do corpo governante, Leo Greenlees, foi apenas removido como membro do corpo governante e depois foi mandado, não sabem para onde. Por isso este espírito demoníaco, este espírito impuro que habita dentro da sociedade de vigia, não contamina apenas as pessoas do resto do chão, mas também pessoas que ocupam cargos de responsabilidade como membros do corpo governante. Por isso já vão 2. Mas não ficou por aqui. Conhecem este senhor? Theodore Jarax. Ele foi acusado por uma senhora Pat Garza. Foi acusado por esta senhora de ter sido molestada enquanto ele era criança. E ela chegou a ir para a frente de Bethel e fazer esta acusação contra este membro do corpo governante. E vou passar o trecho. I'm Pat Garza, and I'm here to say that I was raped by Theodore Jaras. When I was a little girl, I was living in Los Angeles, and he was the district servant. There are 2 boys. Their initials are MD and MW. If I could find them, they're older than me. They were there. There were witnesses. We were terrified into silence. A sorte deste membro do corpo governante é que esta senhora morreu no ano a seguir com cancro de mama. Então a acusação já não foi levada para tribunal. No entanto, em 2019, houve 2 sujeitos que acusaram membros da sociedade de vigia deste tipo de abuso de menores, e este senhor, o
Theodore Jarax estava também mencionado como um dos responsáveis, não como um violador, mas como um dos responsáveis por aquilo que se tinha passado. A sorte deste senhor é que ele morreu em 2010. Por isso ele já não vai ser julgado por César. Provavelmente está à porta do inferno para ser julgado, né, pelo Cristo. Quando eu digo inferno, estou a brincar, não é? Inferno refirma a lago de fogo. Por isso já vamos em 3 membros do coro governante. Mas não ficou por aqui. Há um quarto. E este quarto é bem conhecido por todos nós, que é o Sr. Anthony Morris. Este Sr. Anthony Morris não foi acusado de abusar de alguém, não. Mas vocês sabem que este senhor deixou de ser membro do coro governante, recentemente. Agora, porquê é que deixou de ser membro do coro governante? Ninguém sabe, não há fortes certezas sobre isto, mas uma coisa nós sabemos, que este senhor foi acusado por uma senhora chamada Salena Vertolomo por permitir que o abuso de crianças continuasse dentro de uma congregação, em que ela era uma das vítimas. Por isso ela foi vítima do abuso do seu próprio pai, não só ela, mas também alguns membros da família, e o Sr. Anthony Morris fechou os olhos a este tipo de comportamento e permitiu que um estuprador continuasse com livre trânsito dentro das congregações. E esta senhora foi ao Salão do Rei, onde estava o Sr. Anthony Morris, para o acusar. Vejam o vídeo que ela fez e ela depois publicou na internet, que já não está disponível. I'm looking for Anthony Morris. Who? Tony Morris III. Tony Morris? Mm-hmm. Yeah, he's not here. Okay. Can you tell him Selena Vertolomo came to see him? Selena Vertolomo. Vertolomo. Hold on. Do you need to talk to him? I think he needs to talk to me. He's responsible for the rape, stalking, and torture of myself, my sisters, and my mother. And I came down here to Lumberton, North Carolina to tell him my goddamn self, sir. That he raped you? That his ass is grass and I'm the mower. His time has come. He has protected child rapists for long enough. He was relocated here to your nice Kingdom Hall. I understand you're a Christian congregation of Jehovah's Witnesses. He is directly responsible. He is directly responsible for everything that has happened to me and my family. And I've come for him, and I will continue to come for him. And what is your name? Selena Vertolomo. He's very well acquainted with my father, Tony Vertolomo, who is a child rapist and was running a sex trafficking ring inside of Jehovah's Witnesses. Vertolomo. 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 Can I just say this to you? Sure. In all consciousness and respect for you, I am so very sorry. I'm okay, thank you. I don't have no idea. Is he around children here? I'm sure he is. He's incredibly dangerous, and I need people to understand that. There is a nationwide investigation going on right now out of California and Pennsylvania. He is at the heart of it. It's taking way too long. It's not protecting the children that are currently around him. And now that I know where he is and why he was relocated here, I came myself. Esta senhora Salena Vertolomo, devido a ter sido abusada quando criança, ela fez um doutoramento em serviços sociais, que é uma formação para preparar pessoas, profissionais, para ajudar famílias e crianças que foram vítimas de algum tipo de abuso. Por isso ela enveredou por aí, por ter passado por esta má experiência. Por isso nós estamos a falar de uma pessoa que tem conhecimento de causa, que passou por esta experiência e que acusou o Sr. Anthony Morris de fechar os olhos ao abuso de crianças. Depois destes testemunhos, não há dúvidas que a sociedade de vigia é habitada por espíritos impuros e por demónios que sacrificam moralmente as crianças ao deus Baal e à sua esposa Asherah. Vocês acham mesmo que a sociedade de vigia é o canal exclusivo de Deus? Vocês conseguem imaginar os apóstolos, Paulo, Pedro e outros envolvidos em escândalos de abuso de menores? Eu não sei se vocês sabem disto, se não, mas o escândalo tem sido tão grande nos Estados Unidos que o Estado da Califórnia pediu os documentos sobre abusadores que estavam nos dados, na base de dados da Sociedade de Vigia. Só que a Sociedade de Vigia recusou-se
a entregar essa base de dados com suspeitos de abusadores. Então, o juiz decretou uma sentença de $4.000 por dia enquanto a Sociedade de Televigia não entregasse os documentos. Eu vou-vos passar apenas um trecho da informação que eu obtive por meio da inteligência artificial, mas vocês podem encontrar isto no jornal, que eu não tive tempo de ir à procura, do New York Times, do The Guardian. Este assunto foi abrangido. Mas diz aqui que o processo judicial na Califórnia envolve a Sociedade de Televigia e está relacionado à recusa de entregar os documentos que foram solicitados pelo tribunal. Esses documentos são considerados cruciais para o caso, que envolve alegações de abuso dentro da Organização das Testemunhas de Jeová. A multa de $4.000 por dia foi imposta como uma forma de pressão para que a organização cumpra a ordem judicial. A recusa em entregar os documentos pode estar relacionada a preocupações com a privacidade dos membros ou com a proteção de informações internas da organização. Por isso eles não entregam a base de dados, porque provavelmente podem estar lá muitos nomes de pessoas que são referência dentro da Sociedade de Televigia, e isso vinha para público e dava-se o colapso da Sociedade de Televigia por este tipo de vergonha, de comportamento demoníaco. Agora façam as contas, isto começou em 2018, €4.000 por dia, isto já vai em 100 milhões de euros que foram pagos pela Sociedade de Televigia por não entregarem os documentos exigidos em tribunal. 100 milhões de euros. De onde é que vem este dinheiro? Será que é das caixas de contribuição? Não, não é suficiente. Não é suficiente. De onde é que vem este dinheiro? Mas olhem, resumindo, os jornais nos Estados Unidos estão cheios destas notícias. Vocês vão encontrar em muitos canais sobre a Sociedade de Televigia envolvida neste tipo de escândalo. Vou-vos passar apenas uma da Fox News. Jehovah's Witnesses organization is facing scrutiny in Pennsylvania following allegations of widespread child sex abuse by its members. Earlier this year, we broke the story about a state grand jury's upcoming report on that topic. And now Fox 43's Harry Lee uncovers how the organization is responding to those allegations and the whistleblowers who helped bring the concerns to light. This is a serious issue for whistleblowers like Martin Hawk, who I met in May. He was so devoted to Jehovah's Witnesses that even after he walked in on another member sexually molesting his 4-year-old daughter, he didn't go to police for another 11 years. Now that he's gone public with his story, Jehovah's Witnesses have labeled him an apostate and warned other members not to engage with him. Isto foi apenas um trecho, depois eu vou deixar os links abaixo, quem quiser ver na íntegra estas reportagens. O que é interessante é que a Sociedade de Televigia acusa os denunciadores, quem denuncia casos de abusos, acusa-os de apóstatas. São apóstatas, estes denunciadores são apóstatas. Desculpa, são apóstatas. Então, nós já mencionámos aqui pelo menos três chefes de Estado, procuradores do Estado da Pensilvânia. Um deles foi o senhor Josh Shapiro, outro foi a Michelle Henry e o presidente da Câmara, Mark Lúcio Rossi. Eles são apóstatas. Eles são apóstatas. Esta é uma arma que a Sociedade de Televigia usa para impedir os membros de pesquisar este tipo de assuntos. Porquê? Porque se eles forem pesquisar, nem é a canais apóstatas, é às notícias. Mas nós até já fomos aconselhados pelo David Splane a nem ver as notícias. Não procurem esse tipo de notícias, porque são meias verdades e pode-vos causar dúvidas e começar a duvidar da organização. Vamos falar de 2 ataques subtis do diabo para enfraquecer a nossa fé: apostasia e notícias falsas sobre as testemunhas de Jeová na comunicação social. E por isso, alguns governantes são enganados. Eles acreditam nas acusações absurdas dos apóstatas. Se eles apenas tentassem verificar os factos, perceberiam que estavam a ser enganados. Mas eles não fazem isso. Novamente, é uma pena que os governantes sejam enganados por mentiras como essas. Mas nós não queremos ser como eles. The 19 victims and 4 men who are being charged with sexually violating them are all members of the Jehovah's Witness organization.
Novamente, é uma pena que os governantes sejam enganados por mentiras como essas. If you wish to bring a Humphreys motion, you can. I'll exonerate the bond on today's date. Anything further by the people? No, Your Honor, just send me dates. Novamente, é uma pena que os governantes sejam enganados por mentiras como essas. E usam este tipo de controle mental, e as pessoas que são membros da Sociedade de Televigia acham quase um pecado consultar alguma coisa fora do site jw.org. Ou ver algum documentário que fale sobre a organização. Não, estão proibidos de o fazer. E se o fizerem, de certeza vão começar a tremer porque pensam que estão a pecar contra Deus. Por isso, os membros da Sociedade de Televigia estão debaixo de um hipnotizante controle mental. Por isso, libertem-se disso para poderem despertar. Caso contrário, a vossa vida está em jogo. Por isso, na Pensilvânia, os irmãos já têm vergonha de sair à rua. Porquê? Porque este tipo de notícias foi trazido a público. Sabem, a Sociedade de Vigia e quem ocupa estes cargos de liderança desta organização multinacional, esta gente é doente. E o problema não é a doença. O problema é que esta gente não sabe que está doente. Isto faz-me lembrar um bocadinho os malucos do Júlio de Matos, ou então do Trapiche, na Madeira, em que um maluco não sabe que é maluco. Não sabe. Não sabe. É mesmo o que se passa com esta gente. Eles estão doentes. Eles são habitados por espíritos impuros e não sabem disto. Eles estão a ser levados a tribunal em todo o mundo, desde o Japão, está a cruzar a Europa, está a chegar aos Estados Unidos, Canadá, Brasil. Por todo o mundo nós estamos a ser levados a tribunal por causa de abuso contra seres humanos menores de idade. Nós estamos a ser levados a tribunal por causa da prática cruel da ostracização. Isto é dito em tribunais. Isso é uma prática cruel. Eles têm pago, a Sociedade de Televigia tem pago indenizações aos milhões. Já vos mostrei um caso, 100 milhões que já foram pagos por se recusarem a entregar a base de dados que contém este tipo de homens e mulheres que abusam de seres humanos menores de idade. E depois tem o descaramento de dizer que são o povo exclusivo de Deus. E depois vêm com balelas, pataquadas, com discursos, com broadcastings, a dizer que nós estamos a ser perseguidos, irmãos, orem por nós, nós estamos a ser perseguidos. Vocês não estão a ser perseguidos. Vocês estão a ser punidos. Não confundam punição com perseguição. O apóstolo Pedro falou disso em 1 Pedro 2,20. Que mérito têm vocês se vocês são espancados por pecarem? Por isso aquilo que está a acontecer com a Sociedade de Televigia, estão a ser espancados, é verdade, mas por pecarem. E quem peca merece ser espancado. Por isso é que Romanos 13, 1 a 5, fala sobre as autoridades superiores que são um instrumento de Deus para trazer punição sobre os pecadores. Por isso vocês não enganem os vossos membros por dizer que estão a ser perseguidos. Vocês não estão a ser perseguidos. Vocês estão a ser punidos. A Sociedade de Televigia é habitada por espíritos impuros, não há a mínima dúvida sobre isso. E este caso da Pensilvânia, que trouxemos à atenção neste vídeo, não é um caso esporádico. Isto está a acontecer por todo o mundo, quer seja nos Estados Unidos, quer seja no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, no País de Gales, no Havaí, na Austrália, Nova Zelândia, na Escócia, por todos os países. A Sociedade de Televigia está a ser levada a tribunal por causa deste tipo de abusos. E Portugal também não é exceção. Embora eu não tenha tratado nenhum caso assim, polémico envolvendo este tipo de abusos, mas já me chegou aos ouvidos. E eu conheço as pessoas envolvidas nestes assuntos, todas elas. Um caso, um sobrinho de circuito, que foi acusado de lidar de forma imprópria com crianças. Sim, cá em Portugal, um homem da dianteira, sobrinho de circuito. O caso de um homem com quase 50 anos que engravidou uma menor de idade, uma adolescente. E o assunto foi tratado como se fosse um caso um caso amoroso. Um caso amoroso entre um homem de 50 anos com uma menor de idade. Mas como é que é um caso amoroso? Isto é uma forma de tentar proteger, camuflar abuso de menores para que não chegue à comunicação social e não chegue às autoridades. Mas nós estamos a encobrir muitos casos de abuso de menores cá em Portugal. O caso de uma jovem que foi molestada por outro jovem durante a pregação, uma menor de idade.
O caso de um pai que tocava de forma imprópria na sua filha quando lhe dava banho. Quer dizer, notem, isto foi aquilo que me chegou aos ouvidos e que eu me estou a lembrar neste momento. Agora, imagine a quantidade de casos que não deverão estar debaixo do tapete. Foram tratados por homens da dianteira, mas foi colocado debaixo do tapete. Para quê? Para não dizerem mal da organização e do nosso Deus, Baal. Vamos então à explanação de Mateus 12, 43 a 45. Só queria deixar claro que o facto de alguém sair da sociedade torre de vigia não as leva automaticamente e diretamente para Deus. Não. E nós vamos entender isso nesta parábola aqui em Mateus. E diz assim: quando um espírito impuro sai de um homem, ele passa por lugares áridos à procura de onde descansar e não encontra nada. Por isso diz: voltarei para a minha casa, da qual me mudei, e ao chegar encontra a casa desocupada, varrida e decorada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, ainda piores do que ele, e depois de entrarem, ficam lá a morar. E a situação final deste homem torna-se pior do que no início. É assim que acontecerá também com esta geração. Então, primeiro de tudo, a quem é que se aplica esta passagem? Jesus é bem claro quando ele diz: acontecerá também com esta geração. E no versículo 39 ele repete: uma geração má e adúltera. A quem se aplica esta parábola? Jesus deixa bem claro que aplica-se à nação judaica, principalmente aquela geração dos seus dias. E houve um erudito que até descreveu esta parábola como a parábola da recaída, quando alguém volta a cair no pecado e fica pior. Agora, quem representa este homem, que saiu o espírito impuro? Este homem é a nação judaica. O que é um espírito impuro? O espírito impuro era o pecado que a nação judaica era culpada de idolatria, porque idolatria tem a ver com a adoração de demónios, por isso tem a ver com espíritos impuros. Por isso este espírito impuro saiu, porque eles abandonaram a idolatria. Quando? Quando eles foram para o cativeiro de Babilónia. Por isso o cativeiro de Babilónia temporariamente curou a nação de Israel. Por isso quando Cristo volta e aparece ao povo, ele procurou uma recepção naquela casa. Ele era o ocupante legítimo daquela casa, ele tinha direito a ocupar aquela casa. E ele realmente encontra a casa arrumada e varrida. De certa forma, a nação de Israel estava arrumada, estava varrida, isto é, os judeus conseguiram pôr a casa em ordem. Houve mudanças de comportamento pelo cumprimento de regras e leis. Por isso a casa não estava desolada. O homem da parábola ocupou-se consigo mesmo. Sim. E Jesus até fala então dessa reforma agradável e moral. Está tudo arrumado, tudo varrido. Por isso estava melhor que antes, sim. Só que foi uma reforma de iniciativa pessoal. Porquê é que nós podemos dizer isto? Porque Jesus diz que a casa estava desocupada, estava vazia. Mais ninguém se instalou na casa. O que Jesus quer dizer com isto é que a casa, ao ser arrumada e varrida, não foi pelo papel do Espírito Santo de Deus, mas foi uma iniciativa pessoal dos judeus. Por isso não foi o Espírito Santo o responsável pela reforma da nação. Eles realmente cumpriram as leis, acabaram com a idolatria, mas isso era apenas uma figura de aparente retidão, porque a casa estava vazia, o Espírito de Deus não habitava na casa. Por isso não bastava expulsar o demónio, o espaço devia ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o homem ainda estava vazio, estava aberto a invasões. Por isso é que Jesus disse várias vezes àqueles judeus: vocês realmente se dedicam em alcançar uma santidade, uma retidão, vocês confiam na vossa própria retidão, vocês realmente limpam a casa, mas vocês estão vazios. Vocês realmente pagam o 10º do hortelã, mas vocês são duros, vocês são impiedosos, vocês se declaram justos perante Deus. O que Deus quer de vocês é que vocês pratiquem a justiça, a misericórdia e a bondade. Mas o vosso coração é duro, é frio, é intolerante, é exclusivista. Vocês são impiedosos com os órfãos e com as viúvas. Vocês estão vazios. O Espírito Santo não foi ele que remodelou a vossa casa. Vocês realmente já não adoram ídolos. Mas no lugar da idolatria está um formalismo morto. Por isso vocês tornaram-se fanáticos. Em vez do Espírito Santo vos ter renovado e vocês conseguirem ser pessoas bondosas, justas, misericordiosas, ajudar o fraco, amparar a viúva, não, vocês tornaram-se intolerantes. Vocês são fanáticos. Por isso eu, Cristo, nunca poderei habitar essa casa. Não podemos
habitar juntos em união. Por isso Cristo nega-se a entrar dentro de uma casa que está realmente varrida, arrumada, mas está vazia. Cristo não encontrou o Espírito Santo dentro daquela casa onde pudesse habitar junto com a nação de Israel. Por isso Cristo vai-se embora. Qual foi o problema? É que a casa estava vazia e o Espírito então viu que Cristo não ocupou a casa. O que é que o Espírito diz? Voltarei para a minha casa. Notem que o demónio diz, considera aquele homem, a nação de Israel, como a minha casa. Por isso considera aquela habitação como legítima. Realmente o demónio encontra a casa arrumada, sim, mas viu que foi uma ação da própria nação de Israel. Por alguma influência boa, por meio das regras e leis que havia, mas obviamente o Espírito Santo não se instalou. E se o Espírito Santo não se instalou na casa, então a casa está livre. Por isso, o único que podia impedir o demónio de entrar na casa era o Espírito Santo. E o demónio via a casa ocupada, então ia-se embora e ia procurar outra casa. Mas como ele voltou e o Espírito Santo não habitava na casa, então voltou a entrar. Só que voltou a entrar, mas convidou mais 7 espíritos piores do que ele. E obviamente estes 7 espíritos, isto tem mais a ver com o espírito da Escritura no sentido de punição severa. Isto faz lembrar o texto que fala sobre Caim. Se alguém matar Caim, vai sofrer 7 vezes mais. Isto tem a ver com punição. Ou então, quando no livro do Levítico fala sobre se vocês deixarem de ouvir, de obedecer à lei, eu vos irei castigar 7 vezes mais pelos vossos pecados. Isto tem a ver com punição severa. Este espírito chama mais 7, porque agora a punição iria ser severa sobre a nação de Israel. E realmente foi isso que aconteceu. Porque o destino desta geração perversa seria a destruição total de Jerusalém pela cruel Roma, que agora iria vir com 7 vezes mais força, com 7 vezes mais crueldade, e acabou a nação, Jerusalém acabou por ser completamente destruída. Por isso isto é uma passagem que deixa bem claro de que não basta nós pararmos de fazer o que é errado. Porque se eu deixar de fazer o que é errado, isto é, se eu fizer alguma reforma na casa, isso vai ser uma iniciativa pessoal. Vai ser por obedecer a regras, a leis do sistema religioso a que eu pertenço. Mas aquilo que Cristo nos está a dizer é: quem deve ser o responsável pela vossa mudança interior tem que ser o Espírito de Deus. E sim é que muda. E quando o Espírito de Deus muda, então o Espírito pode encontrar ali habitação. Por isso, não basta parar de fazer o que é errado. Porque eu parar de fazer o que é errado, isso é bom, sim, uma influência positiva, sim, mas a casa continua vazia. Tem que ser o Espírito de Deus a operar na pessoa. Como é que isto se aplica à sociedade de vigia? As testemunhas de Jeová pensam que, pelo facto de não fumarem, não beberem, não adulterarem, não mentirem, já estão numa boa posição perante Deus. Não estão, porque isso foi uma reforma pessoal. É verdade que a vida tornou-se melhor. Sim, a casa está arrumada, está varrida. A transformação aconteceu, mas apenas aparente. Porque qualquer religião faz isso. Qualquer religião deixa a casa mais varrida e posta em ordem. Mas levar uma vida inofensiva não é o mesmo que levar uma vida santa, operada pelo Espírito Santo, debaixo da influência do Espírito Santo. Por isso é que o Senhor Jesus falou da figueira. Que uma figueira que não produz fruto, apenas produz folhas, ela foi amaldiçoada, não foi por produzir fruto mau. Não, porque ela nem produziu fruto. Foi por não produzir fruto. Por isso ela tinha sombra, sim, folhas, mas foi amaldiçoada, porque não produziu fruto. O caso do escravo que enterrou o talento, essa pessoa foi rejeitada por enterrar o talento, não foi por roubar o talento. Ou por perder o talento. O problema é que este tipo de reforma deixa um vácuo em que a pessoa pensa que está numa boa relação com Deus só pela casa estar arrumada, estar varrida, não tem vícios, mas não é isso que significa a regeneração espiritual da pessoa. Porque a regeneração tem que ser feita pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo arruma a casa, varre a casa, então ele pode operar e habitar na casa. Porque se o Espírito Santo não vier e habitar a casa fica vazia. Há um vácuo. E ficamos suscetíveis ao tipo de influência.
Por isso, as testemunhas de Jeová hoje são os odiernos judeus, odiernos fariseus. Pagam o 10º do hortelã. Sim, tudo. Está tudo arrumadinho. Mas são mais duros e impiedosos que qualquer outra religião. Acham que são o povo exclusivo de Deus. Mas o que Deus quer hoje de um cristão, daquilo que é realmente trigo, é justiça, é misericórdia, é bondade. Mas o coração das testemunhas de Jeová é frio, é duro, é intolerante, é exclusivista, é impiedoso, maltrata o órfão e a viúva. É a única religião que ostraciza pessoas de uma forma tão cruel, ao ponto de nem dizer bom dia a uma pessoa que apenas quer deixar de pertencer à organização Sociedade de Vigia. Nem merece um bom dia. Well, it's a pretty cruel way of dealing with someone, isn't it, who has suffered sexual abuse. I could only repeat what I've said, Your Honour. I know, but it's cruel, isn't it? To take away, by reason of the rules that you impose, all of their social structure. That's cruel. Realmente vocês já não adoram ídolos, mas vocês deram lugar a um mero formalismo morto. A vossa casa realmente está arrumada e está varrida, mas está vazia. Vocês não têm espírito. Isso é notório nas congregações. Entramos dentro de uma congregação, assistimos a uma reunião, nós parece que estamos a assistir a um velório. A maneira como vocês cantam, parece que não têm pilhas. O que é que se passa com esta gente? Vocês estão vazios. A reforma que vocês fizeram à casa é pessoal, foi mecânica. Não é fruto da operação do Espírito Santo em vocês. Não é. Tanto que vocês são mecânicos. Vocês cumprem as regras todas, mas estão vazios, sem espírito. Nota-se no vosso comportamento. Nota-se na maneira como se tratam uns aos outros. O que é assustador são as palavras: voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer, há pessoas que o espírito saiu, realmente arrumaram a casa, varreram a casa, mas o espírito imundo ainda considera a tal pessoa como a minha casa. Porquê? Porque não foi ocupada. Essa casa tem que ser ocupada pelo espírito. E aquilo que acontece é que se está vazia, se o Espírito Santo não tomou conta da vida da pessoa no seu íntimo, mas tudo aquilo que a pessoa faz é apenas visível, porque não fuma, não mata, não bebe, não é adúltero, não fornica, tudo isso é apenas externo. Quando o coração não mudou, o Espírito encara a tal pessoa como a minha casa. E aquilo que poderá acontecer muito em breve é este tipo de pessoas que não foram preenchidas pelo Espírito Santo, que não estão a ser conduzidas pelo Espírito, a situação dela pode se tornar pior do que quando elas se tornaram cristãs. Apesar de pregarem uma religião, podem continuar vazias, sem o Espírito ter ocupado a casa. E muito em breve dá-se a desgraça. Por isso, a torre de vigia vai cair. Não há dúvidas, a torre de vigia vai cair. E vai cair assim como Jerusalém caiu. E vem aí 7 espíritos, né? Roma virá e destruirá completamente a cidade de vigia. Agora, quem não tiver o Espírito Santo dentro dela, não vai perceber este engano. E vai ser possuída por 7 espíritos. E na grande tribulação vai ficar evidente que a casa estava vazia, mas foi ocupada por 7 espíritos. A vossa mudança foi uma reforma pessoal, por obedecerem a regras, a livros, a instruções, à letra. Não foi um produto do Espírito Santo. Por isso a vossa casa está vazia. Vamos tentar passar a ideia. O que é que se poderá estar a passar, espiritualmente falando, com os membros da Sociedade de Vigia? E vamos tentar aqui fazer um contraste entre que relação existe entre uma reforma pessoal mecânica, feita pelos membros da Sociedade de Vigia, e uma reforma feita pelo Espírito, e o facto do Espírito habitar na pessoa. Isto foi descrito em Jeremias 31, versículo 33, e foi citado por Paulo na carta aos Hebreus, em que Deus diz que porei a minha lei no seu íntimo e irei escrevê-las no seu coração. Isto é, Deus diz que vai estabelecer um novo pacto, uma nova aliança, que essa aliança iria ter alguns termos, mas que Jeová iria ao ponto de agir para transformar o caráter da pessoa. Notem que fala aqui em a lei estar inscrita no íntimo, no coração. Por isso não tem a ver com externo, tem a ver com a pessoa. Por isso é que a Bíblia diz que vós sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Por isso quando o Espírito Santo atua e a lei está no nosso íntimo e no nosso coração, na parte mais escondida do nosso ser, no nosso espírito,
Deus age para transformar o caráter da pessoa. E a diferença que havia com o povo judeu é que a lei era escrita, estava em pedras e eles apenas a liam. Era um fator, era externo. Eles nunca permitiram que a lei mudasse o coração, mas obedeciam a regras. Só que as coisas iriam mudar e o Espírito Santo iria começar a atuar nas pessoas como um templo. Por isso, em vez de a lei ser colocada diante de nós para nós podermos obedecer, Deus diz que iria fazer uma cópia dessa lei e colocá-la no nosso íntimo, na nossa parte interna. É como que colocasse no Santíssimo do nosso ser. E porque é do Santíssimo que vem a orientação. Né? No templo de Deus era do Santíssimo. A luz de Shekinah estava lá no Santíssimo, depois tinha o Santo e o Pátio. E a orientação vinha de dentro. E Deus está-nos a dizer que a lei iria fazer uma cópia e colocar no nosso espírito. Por isso a orientação vem do espírito. E há ali um vínculo pessoal entre a pessoa e Deus. Há ali uma atividade interior do Espírito Santo na pessoa. Por isso, o habitador, que é o Espírito Santo, e a habitação, que é a pessoa, partilham do mesmo caráter. É a mesma coisa. É da mesma natureza. Por isso tem que ser produzido um novo espírito da pessoa para que o Espírito Santo possa habitar na pessoa. Por isso, o arrumar a casa, o varrer a casa, é produto de um chamado da parte de Deus e o Espírito Santo atua na pessoa e essas mudanças são efetuadas por meio do Espírito e não pela ação mecânica de uma pessoa. Por isso, na casa, o cristão é a casa, o Espírito Santo, o habitador, tem que ter o mesmo caráter da habitação. Porque o Espírito Santo não pode habitar naquilo que ele não constrói. Por isso, o Espírito Santo tanto edifica como habita. Isto vai-me lembrar um bocadinho a passagem de Gênesis, quando fala lá sobre o dilúvio, e diz que Noé estava na arca, as águas começaram a baixar, ele soltou a pomba. A pomba foi, e a pomba não encontrou lugar no mundo julgado, não encontrou, voltou. A pomba foi novamente, e depois já trouxe uma folha. E foi uma terceira e então já não voltou. O que é que isto quer dizer? Que a pomba não poderia pousar no mundo julgado. Só poderia pousar num mundo novo. Por isso ela pousou e já não voltou quando encontrou pouso. Por isso a pomba tinha o mesmo caráter, a mesma natureza de um mundo renovado. E obviamente que o Espírito Santo também é representado por uma pomba. E o Espírito Santo, de certa forma, só pode encontrar pouso em um espírito novo. Quando encontra um espírito novo, então encontra pouso. Se não houver um espírito novo, se a pessoa não tiver sido chamada e está ali uma reforma apenas pessoal, mecânica, o Espírito Santo não pode pousar, porque aquela pessoa não é uma pessoa restaurada, regenerada no espírito. É carnal, é um mundo antigo, é um mundo ainda não julgado, é um mundo que não está debaixo da graça de Deus, da graça da bondade imerecida de Deus. Por isso o Espírito Santo nunca irá pousar num mundo que não foi renovado. Por isso nós temos o Espírito Santo de um lado e temos o cristão do outro. O Espírito Santo é o habitador e o cristão é a habitação. Por isso o Espírito Santo só pode habitar numa habitação que tenha o mesmo caráter, a mesma natureza. Por isso o Espírito Santo não vai pousar nas emoções de uma pessoa, na mente de uma pessoa, no corpo de uma pessoa. Porquê? Porque são coisas da matéria. Por isso o Espírito Santo só pode habitar em algo que tenha a mesma natureza, o mesmo caráter, que tem a ver com o nosso espírito. Não é o meu corpo, é o meu espírito. Por isso o Espírito Santo habita no meu espírito, não na parte física, material, porque são de natureza diferentes. Agora o meu espírito, o que vai acontecer é encontrar expressão no meu corpo, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Mas as minhas emoções, os meus pensamentos é apenas um reflexo daquilo que acontece no meu espírito. Porque é lá que o Espírito Santo habita. É lá que a pessoa é chamada, é lá que a pessoa é escolhida. Não é nas minhas emoções, é nos meus pensamentos. Por isso a esperança não é algo construído na mente, é algo que vem no espírito. E é isto que tem que acontecer com qualquer membro da sociedade religiosa. Por isso o Espírito Santo edifica e habita. O Espírito Santo não pode habitar onde ele não edificou. Por isso, as nossas orações são dirigidas ao Pai que está no céu. Mas o Pai que está no céu, Jeová, guia-nos por meio do nosso espírito. Não é por meio do meu corpo, é por meio do meu espírito. E claro, por meio das Escrituras. Por isso, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, conforme o Senhor Jesus disse,
que Ele vai nos ensinar todas as coisas, Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Esse nosso conselheiro, o Espírito Santo, reside em nosso espírito. Então a liderança vem do nosso espírito. Por isso é que o livro de Romanos 8 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Notem, Espírito Santo e espírito da pessoa. Não diz que é o corpo da pessoa, as emoções da pessoa. O espírito com o espírito. E a comunicação vem entre espírito e espírito. E, obviamente, as escrituras que são produto do Espírito Santo. Mas há uma orientação na pessoa por meio do Espírito. Porque quando a pessoa não tem acesso às escrituras, tem o Espírito, o seu Espírito. E é onde lá que... E é nesse local, nesse santíssimo do seu templo, que o Espírito Santo atua, dirige, orienta e consola. Por isso nós conseguimos assim discernir uma vida espiritual autêntica. E é assim que funciona. E é isto que não acontece nos membros da Sociedade de Vigia. Porquê? Porque eles realmente têm uma casa arrumada, têm uma casa varrida, mas desocupada. Porque o Espírito Santo não encontrou lá morada. Porquê? Porque a habitação que lá está não foi produzida pelo Espírito, mas foi pela obediência a regras, a leis e a um organismo religioso que existe nos Estados Unidos. Ponto. Nós somos muito mais complexos daquilo que nós pensamos. Nós, seres humanos, nós vivemos entre dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. Eu, com o meu corpo físico e com os sentidos do corpo físico, eu tenho acesso, tenho percepção do mundo físico. Mas com o meu espírito, eu tenho percepção do mundo espiritual. Por isso, o meu eu, a minha alma, vive entre dois mundos. O físico e o metafísico. E eu sou influenciado por esses dois mundos. Por meio do meu corpo ou por meio do meu espírito. Vamos dar um exemplo daquilo que aconteceu com Judas, que é o que se está a passar com as testemunhas de Jeová. Houve um espírito impuro que tomou conta de Judas. E nós, seres humanos, nós somos seres elétricos. Por isso, nós somos bons condutores de eletricidade. A eletricidade passa bem para o nosso corpo. E falando de forma física, sobre energia física, existem bons condutores de eletricidade. O cobre e o ferro são bons condutores de eletricidade. Existem maus condutores de eletricidade. Madeira e borracha. A eletricidade não passa. Uma vez que nós temos um composto espiritual e que nós somos também condutores do espírito, não estou a falar de eletricidade agora, do espírito, e existem dois espíritos disponíveis, que é o Espírito Santo e o Espírito demoníaco. E em Gálatas capítulo 5 deixa bem claro que nós podemos ser condutores do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser bons condutores do Espírito Santo? Se nós tivermos amor, alegria, paz, longanimidade, unidade, bondade, fé, brandura, por aí fora. Quem tem este tipo de característica é um bom condutor do Espírito Santo. Assim como o ferro e o cobre são bons condutores de energia elétrica. Agora, se no meu íntimo eu tiver, por exemplo, as obras da carne, a rixa, contendas, festanças, imoralidade, por aí fora, essas características em mim vão ser como madeira e borracha para o Espírito Santo. A energia santa chega ali e não consegue entrar, não consegue habitar. O mesmo se passa com relação ao espírito demoníaco, mas aplica da mesma forma, mas de forma inversa. Isto é, existem maus condutores do espírito demoníaco. Se eu tiver no meu íntimo, no meu espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, brandura, o espírito demoníaco chega ali e é como se encontrasse madeira e borracha. Não entra, não passa. Mas se o espírito demoníaco chegar a uma pessoa e encontrar no seu íntimo, no seu coração, rixa, ciúme, contendas, festanças por aí fora, esse tipo de espírito numa pessoa vai ser um bom condutor do espírito demoníaco. Por isso a diferença entre sermos influenciados por Espírito Santo ou por Espírito demoníaco tem a ver com aquilo que nós temos no nosso coração e no nosso espírito, de acordo com o material com que nós somos compostos. Assim nós somos bons ou maus condutores do Espírito Santo. Assim somos bons ou maus condutores do Espírito demoníaco. Foi isto que se passou com Judas. Percebe-se que Satanás conseguiu influenciar Judas. Porquê? Primeiro de tudo, porque Judas era uma casa vazia. Por isso, Judas não tinha o Espírito Santo a ocupar a casa. Por isso, Satanás achou que Judas
por causa do pecado da omissão de Judas, esse tipo de comportamento de Judas e o facto da casa estar vazia era como que um documento de registro de propriedade que lhe dava autorização legal de ocupar aquela casa. Por isso, Judas acabou por ser um bom condutor do espírito demoníaco, ao ponto de Satanás achar que tinha a legitimidade de ocupar aquela casa. É a minha casa. Por isso é que no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 3 e 4, diz que Satanás entrou na casa e, ao entrar, dirigiu Judas para os sacerdotes, para entregar Jesus. Por isso, Satanás começou a comandar as ações de Judas. Porquê? Porque Judas foi um bom condutor do espírito satânico. Porquê? Tinha uma casa desocupada. Além de ter uma casa desocupada, Judas também já vinha a ter certos comportamentos que o ajudavam a ser um bom condutor do espírito satânico. Nós conseguimos ver isso em João 12, versículo 6, quando diz que Judas já não se preocupava com os pobres. Porquê? Porque ele já roubava dinheiro que era colocado na caixa. Por isso aquilo que estava a acontecer com Judas, ele já estava a ter comportamentos e o pecado dá o direito legal de Satanás ocupar aquele espaço. Porque está a pecar, o Espírito Santo sai, Satanás entra e ocupa aquele lugar por meio de comportamentos que a pessoa tem. Por isso a pessoa que tem maus comportamentos, tem um mau íntimo, acaba por abrir janelas, abrir portas à influência demoníaca. Por isso é que diz em João 13, 2 que o diabo já tinha colocado no coração de Judas. Já tinha colocado, já era, notem, foi uma atitude já passada, porque isto já tinha a ver com um padrão de comportamento. E aquilo que Satanás estava a fazer é usar Judas para um momento indicado. Assim como alguém que tem um exército ainda no quartel, está a treinar os soldados, mas esses soldados vão ser usados numa altura indicada. Por isso podem estar a ser treinados e estarem na reserva para serem usados na altura apropriada. Por isso, quando Satanás quis usar Judas, isso está registrado em João capítulo 13, versículo 27, em que diz então que assim que Judas pegou no pedaço de pão, Satanás entrou nele. Para Satanás entrar em Judas, a casa tinha que estar desocupada e Judas tinha que ser um bom condutor do espírito satânico por causa das obras da carne que ele tinha desenvolvido ao longo do tempo. Satanás entrou, por isso a casa estava desocupada e obviamente como Judas já estava a ter aqui um padrão de comportamento, Satanás encontrou ali o direito legal de ocupar aquele espaço e não só começar a comandar aquela pessoa. Isto faz lembrar o princípio da ressonância. Quando duas energias se encontram de forma a se igualarem. Isto é compreendido colocando uma guitarra numa sala, numa ponta, outra guitarra noutra sala, e se vocês fizerem vibrar uma das cordas de uma guitarra, ela irá fazer vibrar a mesma corda que está no mesmo tom na outra guitarra que está na ponta da sala. Ou seja, não foi tocada, aquela corda não foi tocada, mas devido à ressonância fez vibrar a corda que estava no mesmo tom. As outras cordas não vão vibrar, não foram tocadas, não vão vibrar, porquê? Porque não estavam no mesmo tom. Mas aquela que está no mesmo tom vai vibrar. Isto é o princípio da ressonância. Isto ajuda-nos a entender que também no mundo espiritual existem duas fontes de ressonância. Espírito Santo e Espírito demoníaco. E nós podemos ressoar o espírito no mundo metafísico de acordo com a afinação e tom e frequência com que nos encontramos. Por isso, para o mundo metafísico, nós seres humanos somos como um instrumento musical. Nós somos influenciados para o bem ou para o mal de acordo com a afinação, com o tom, com a frequência do nosso espírito e do nosso coração. Estão-me a fazer entender? Por isso, se nós estivermos no mesmo tom do Espírito Santo, a frequência que vai ser emitida desde o Cristo, nós vamos então vibrar e comportar-nos de acordo com esse Espírito. Mas se o nosso tom, a nossa frequência estiver de acordo com as obras da carne, com espíritos imundos, uma casa vazia, o espírito demoníaco pode começar a emitir frequências e nós vamos vibrar de acordo com essa frequência. Porquê? Porque nós estamos no mesmo tom, estamos na mesma frequência e vamos ter comportamentos de acordo com o espírito satânico. É isso que se passa no mundo físico. Nós apenas somos formas de expressão do mundo metafísico. Por isso, um cristão e uma pessoa que não é cristã, que não nasceu de novo, tem comportamentos diferentes de acordo com o espírito que é emitido no mundo metafísico. Por isso, sem Espírito Santo, todo o esforço e produção que a pessoa irá fazer
é uma atitude mecânica, não tem a ver com o espírito, a frequência que recebe do Espírito Santo, que vem do mundo espiritual. O exemplo que nós acabamos de dar do Judas. Satanás emitiu vibrações e Judas, por estar no mesmo tom, na mesma frequência, foi influenciado por essas vibrações emitidas por Satanás e ele acabou por se comportar da mesma maneira. Entregou a Cristo. Por isso, o que nós queremos dizer com isto é que todos nós somos, de certa forma, influenciados pelo mundo metafísico por meio do tom em que nós nos encontramos. Por isso nós somos seres que entramos em contato com o mundo físico por meio do nosso corpo físico, os seus sensores. Mas entramos em contato com o mundo espiritual por meio do nosso espírito. Por isso nós, a alma, o nosso eu, está entre dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E somos influenciados pelos dois mundos. Por isso no mundo espiritual eu sou influenciado por ele de acordo com o tom em que eu me encontro. Por isso, se o meu tom for o mesmo tom do Espírito Santo, eu vou vibrar pelo Espírito Santo e vou agir de acordo com o Espírito Santo. Mas se o meu tom tiver a ver com obras da carne, obviamente o espírito satânico vai encontrar em mim ressonância. Eu vou vibrar de acordo com esse espírito que é emitido no mundo espiritual. Por isso, o que nós queremos salientar com isto é que qualquer pessoa que se quer chegar a Deus e quer ser habitada pelo Espírito Santo de Deus, esse esforço, esse arrumar de casa tem que ser um produto do Espírito Santo. A pessoa tem que ressoar de acordo com a vibração que recebe do Espírito Santo. E a casa é arrumada, varrida e habitada pelo Espírito Santo. Quando a pessoa não está no mesmo tom, na mesma frequência do Espírito Santo, obviamente tem que fazer as coisas mecanicamente, mas o Espírito Santo nunca poderá habitar em algo que ele não edificou, que ele não construiu. E obviamente essa pessoa vai estar suscetível à influência demoníaca, porque uma casa vazia, a pessoa, costuma-se dizer que cabeça vazia é mente do diabo, e obviamente a pessoa que não tem o Espírito Santo, obviamente vai se entregar a outras práticas, a outros raciocínios, a outros pensamentos, e a fazer tudo de forma pró-forma. Isso vai ser, é um tom, é uma frequência, que vai sentir os efeitos das vibrações do mundo demoníaco, do espírito demoníaco. O espírito do homem é o lugar onde o homem opera junto com Deus. É esta ocupação da casa que impede o controle do demoníaco. Por isso não bastam mudanças, reformas pessoais, mecânicas, porque a casa pode ficar arrumada, mas continua desocupada. A casa tem de ser habitada. Por isso as senhoras já têm que mudar. E ao invés de estarem dedicados a uma organização, têm de se converter a Cristo, para que Cristo, por meio do seu Espírito, possa habitar nesse templo. Porque caso contrário, está desocupado. E se vocês não mudarem, vai-se aplicar as palavras de Mateus 24:10, quando arrebentar a grande tribulação, em que diz que muitos irão tropeçar, irão trair-se uns aos outros e odiar-se uns aos outros. Por isso aquilo que está a acontecer com os membros da sociedade da vigia foi aquilo que aconteceu com Judas. Satanás é apenas um general que mantém os seres humanos como um exército pronto a ser usado quando ele precisar. Por isso, mesmo que não esteja acontecendo nada de mal com vocês, vocês estão apenas num quartel a aguardar ordens do general. E vocês vão começar a atuar assim que Satanás queira, porque ele pode entrar em vocês e conduzir o vosso comportamento. Por isso, aquilo que eu vejo na congregação das Testemunhas de Jeová, e já se vê hoje isso, as pessoas atraírem-se umas às outras, a serem frios uns para os outros, aquilo que vai acontecer na grande tribulação é bem retratado nesta imagem. Isto é o que se vai passar dentro das congregações das Testemunhas de Jeová, se vocês não permitirem que o vosso templo seja habitado pelo Espírito Santo. Vocês vão se trair uns aos outros e vão aproveitar esse momento de confusão para fazer justiça pelas vossas próprias mãos. Está bem? Vocês vão ficar completamente perdidos. A grande tribulação vai ser como um grande terremoto, em que as pessoas vão ficar perdidas. É como alguém que é apanhado na rua por um terremoto. Ela não sabe se há de ir para dentro de casa, se há de ir para a rua. Porque se ela vai para dentro de casa, a casa cai. Se vai para a rua, a terra abre-se. As pessoas vão ficar completamente perdidas. Por isso, quando os membros da Sociedade de Vigia dizem: olha, saís da Sociedade de Vigia, tu vais ficar propenso a ser habitado por 7 demónios e vais ficar pior do que quando tu saíste. Pois, mas é ao contrário.
A sociedade de vigia é mais do que evidente que é morada de demónios e habitação de espíritos impuros. Demos um exemplo, apenas o caso da Pensilvânia. É vergonhoso que uma organização que diz que é o povo exclusivo de Deus estar a ser levada a tribunal em vários países por todo o mundo por causa de abuso de menores. Por isso, o conselho que a Bíblia nos dá é: fujam de Babilónia antes que ela caia, porque ela vai ficar em ruínas e vai ser morada de demónios e espíritos impuros. A Pensilvânia foi onde surgiu a Sociedade de Torre de Vigia, e poderá ser por lá que a Sociedade de Torre de Vigia começará a cair. Por isso, onde ela começou, é por lá que ela irá cair. Por isso, fuja antes que seja tarde demais. Termina por aqui o vídeo e para a semana vou tentar acabar o vídeo sobre o Anticristo, a parte 4, que fala sobre o simbolismo da torre. Estou à espera de uns dados para acrescentar ao vídeo e depois sim irei fazer essa produção.